Colossenses capítulo 1, versículo 6, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, que já chegou a vós. O que foi que chegou aos cristãos de Colossos? A resposta é o Evangelho. E o que pode ser dito sobre este Evangelho que chegou à cidade de Colossos? Na mensagem do Evangelho é onde se encontram as mais preciosas promessas de Deus em Cristo Jesus para a sua igreja amada. No Evangelho é onde se encontra o tratado por completo da nova aliança de Deus com a humanidade, principalmente com a igreja remida de Cristo Jesus. O Evangelho fala a respeito de Jesus de Nazaré como sendo o Messias prometido, que se humanizou como sendo o Cristo de Deus, enviado para implantar a nova dispensação da graça divina. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. Não somente em Jerusalém, onde tudo começou com o ministério de Cristo Jesus, como também tinha chegado à cidade de Colossos, e neste mesmo tempo havia chegado em todo o mundo antigo. O trabalho missionário de Paulo e de outros multiplicadores no anúncio das boas novas do Evangelho já tinha se expandido além fronteira da Palestina, alcançando, por exemplo, a Europa, a Ásia, África e outros lugares. Os cristãos do primeiro século de nossa era cristã estavam cumprindo, portanto, o ide imperativo de Cristo Jesus, conforme nós lemos em Marcos capítulo 16 e o versículo de número 15. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando. Esta expressão do apóstolo representa muito bem a forma como foi se dando em sua época o desenvolvimento ou crescimento do Evangelho no mundo gentílico. Nem mesmo os entraves impostos pelos judeus, nem as perseguições do Império Político de Roma foram capazes de deter o crescimento da igreja em seu nascedouro. Quanto mais se perseguiam os cristãos, mais pessoas se convertiam ao verdadeiro cristianismo daquela época, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando,
como também entre vós. O ministério e o apostolado de Paulo, ao enviar as boas novas do Evangelho na cidade de Colossos, por meio dos seus auxiliares e cooperadores, de princípio pode até ter havido resistência, mas depois foram se agregando cada vez mais pessoas à comunidade cristã naquela cidade, ao ponto de uma igreja ser fundada naquele lugar para a honra e glória do poderoso nome de Cristo Jesus e o crescimento do Evangelho naquela região. O mesmo estava ocorrendo em outras cidades e lugares onde o Evangelho estava sendo anunciado e pregado. Paulo não foi o fundador daquela igreja, mas enviou os missionários, os seus auxiliares, os seus cooperadores, os seus amigos para levar as boas novas do Evangelho ali naquela cidade. E já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes. Paulo se reporta à chegada das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus na cidade de Colossos e a forma graciosa como a mensagem foi sendo aceita nos corações dos que depois ficaram, portanto, fazendo parte da igreja amada do Senhor Jesus naquele lugar. Certamente o apóstolo tinha conhecimento de como os colossenses foram prestativos em ouvirem as boas novas do Evangelho, pregadas pelos missionários cristãos que chegavam naquele lugar. É provável que o apóstolo tenha designado muitos para fazerem incursões evangelísticas na cidade de Colossos. Finalmente, e vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como os colossenses foram educados e de bom grado ouviram as boas novas sobre o Cristo de Deus, e por isso é que eles tiveram a oportunidade e o privilégio de conhecerem a graça divina. Esta palavra é bem colocada pelo autor, porque representa o favor de Deus para com os gentios, apesar de não merecerem. Essa é a graça salvadora de Cristo para com toda a humanidade e que estava alcançando vidas para o reino de Deus ali em Colossos. Essa graça da parte de Deus é o que a igreja precisa para chegar diante do trono da graça divina e ter comunhão com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.